Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa Caminho de Luz e fiquem à vontade. Eu vou ler uma passagem de Convite de Sheila pelo Espírito de Sheila de Cleito Levi. Um pouco mais de paciência e vencerá a contrariedade que te visita. Um pouco mais de compaixão e revelarás o irmão que te agride. Um pouco mais de tolerância e ajudarás o parente difícil que te compartilha os dias. Um pouco mais de perseverança no bem e te reerguerás do erro em que tropeçaste. O processo de autoiluminação é lento, reclamando esforço contínuo, dia a dia, passo a passo. E resulta da soma de pequenos atos que estabelecem hábitos. Assim como o dia não substitui a noite, repentinamente, ninguém se converte em um anjo de um momento para o outro. Rios e mares resultam da soma de incontáveis cutículas. O próprio corpo físico que te serve a experiência terrena depende de milhões de células microscópicas trabalhando incessantemente. Por isso, vence o desânimo e evita a precipitação, tentando sempre um pouco mais de amor, e o amor, crescendo em ti, te responderá com o equilíbrio do corpo e a plenitude espiritual. Que assim seja e uma boa palestra a todos.
noite a todos. Nossas saudações fraternas a todos os irmãos e irmãs aqui presentes. Sejam todos bem-vindos. Aquele que está vindo pela primeira vez a esta casa, seja fraternalmente abraçado por todos nós e venha assim fazer parte desta família, para juntos nós congraçarmos destes momentos que nos são concedidos. Possamos então, para dar início à atividade doutrinária desta noite, buscarmos nos conectar com o alto através da prece. Possamos asserenar os nossos pensamentos, nossos sentimentos, adentrar em nosso quarto íntimo para conversarmos com Deus. Pai de amor e bondade, nós queremos te agradecer por este momento que nos concede de estarmos aqui nesta noite. Queremos te agradecer, Pai, pelo dom da vida, por todas as oportunidades concedidas a nós até o dia de hoje. Obrigado, Pai, por nos enviar o Mestre Divino Jesus, querido amigo, irmão nosso, para nos trazer as lições do Evangelho, para que juntos, em nome de Jesus aqui, pudéssemos participar desta ceia que é o Evangelho, que nos alimenta, que nos fortalece, que nos ilumina. Muito obrigado, Jesus, querido irmão, pelo amor a nós dedicado. Mestre que cultiva as nossas almas no silêncio dos nossos pensamentos. Obrigado, Jesus, por também nos enviar os teus mensageiros divinos, espíritos amigos, que aqui se fazem presentes em teu nome. Rogamos aos benfeitores espirituais o acolhimento a cada um de nós, nos envolvendo nas melhores vibrações, promovendo em nosso íntimo o conforto espiritual, o bem-estar, que todos nós possamos senti-los junto a nós neste momento, nos envolvendo neste clima espiritual superior, para bem aproveitarmos tudo que vai transcorrer nesses breves instantes. Nós agradecemos mais uma vez e pedimos a permissão ao mentor espiritual desta casa espírita, para iniciarmos, em nome do Mestre, as atividades doutrinárias desta noite, para a qual dizemos que assim seja. Graças a Deus. E conosco hoje nós temos a alegria, a honra, da presença da Salwa Salim, companheira nossa, que sempre aceita nosso convite de aqui estar. Que ela seja muito bem-vinda, que os bons espíritos a inspire para que ela possa transmitir
aquilo que ela preparou com certeza, com muito carinho, para compartilhar conosco. A Saba vem de Siderópolis, do Centro Espírita Jesus de Nazaré, ao qual eu já tive a oportunidade de lá estar. E é uma casa assim, calorosa, como esta que nós estamos aqui. Saba, muito obrigado, né? Que Jesus te abençoe. A honra é toda minha. Obrigada, boa noite a todos. Obrigada à direção da casa pelo convite. É uma honra realmente para mim poder compartilhar daquilo que nós estudamos. E hoje, o tema da noite, ele vai girar em torno deste livro chamado Mediunidade e Obsessão em Crianças, da autora Sueli Caldas Schubert. Então eu inicio fazendo uma pergunta que é para a gente responder internamente. Por que a gente precisa passar pela infância? Não daria para pular essa fase e já vir para cá na fase adulta? É claro que Kardec fez essa pergunta para os espíritos. Questão 383 do Livro dos Espíritos. Ele questiona: qual é a utilidade para o espírito de passar pelo estado da infância? No que os imortais respondem que o espírito, durante este período da infância, ele é mais acessível, ele tem mais facilidade para absorver as impressões que ele recebe do meio ambiente aonde ele está inserido. Então, a infância é um período propício, ideal, para que sejam introjetados no íntimo do espírito recém-reencarnado novos valores, através da aquisição de hábitos, condutas, vivências que irão enriquecer e que irão preparar este espírito recém-reencarnado para essa nova jornada aqui na vida terrena. Então a criança é como um para-raio, ela vai absorvendo tudo que vê ao seu redor. E nesse livro, a autora menciona uma reunião mediúnica aonde foi dito por um espírito que o nosso corpo físico tem sim uma certidão de nascimento, mas que no plano espiritual, na nossa pátria de origem, não existe certidão de nascimento espiritual. Então, tanto faz se estamos na forma física de um adulto ou de uma criança, o espírito que habita aquele corpo, ele é milenário, é um espírito velho. E que a cada encarnação, este espírito velho escreve mais um capítulo da sua história pessoal. A cada oportunidade de estar aqui encarnado, este espírito tem por objetivo único chegar à perfeição, evoluir rumo à perfeição. Então, quem é a criança? A criança é um espírito imortal reencarnado. E entender que a criança é um espírito imortal reencarnado é a mais revolucionária de todas as ideias. E essa ideia facilita muito a compreensão em relação a tudo que cada um de nós vivencia, provando que o acaso não tem nenhum crédito diante dos ensinamentos espíritas. Porque como é que a gente explica uma criança de 1 ano que toca piano? Crianças pequenininhas que já falam com uma dicção perfeita, às vezes mais de um idioma, com um vocabulário impecável. Algumas crianças têm uma facilidade impressionante de dominar assuntos como ciências, filosofia, religião. Se vocês não viram ainda,
Sigam na rede social um menino de 5 anos chamado Davi Giordani. Ele já nasceu médico, ele é um mini médico, é um médico mirim. Ele lê tudo, ele sabe tudo, claro, a mãe ali fica orientando ele, mas ele dá consulta ali. As pessoas fazem perguntas para ele online e ele responde. Ele sabe tudo. No nosso meio mesmo que convivemos, crianças amáveis, com um senso de justiça apurado, ou seja, são espíritos providos de uma alta capacidade intelectual e muitas com uma alta capacidade moral. E vemos também o contrário. Crianças pequenas com comportamentos negativos, traços de maldade, astúcia, malícia. Vimos agora recentemente, na rede social também, um caso bem pesado de uma criança de 8 anos, o que fez com os animais. Então, crianças que já têm um comportamento criminoso, mesmo sem elas terem sido ainda influenciadas pela educação ou pelo ambiente. Por que essas crianças fazem isso? Por que elas têm essa tendência a ter esse espírito pouco esclarecido? Exatamente por isso. Porque são espíritos que progrediram muito pouco. Essa perversidade denota a inferioridade do espírito. Mas como é que a gente explica isso, né? Crianças que já nascem dotadas dessa alta capacidade intelectual, moral, e outras que são exatamente o contrário. Como que se explica isso? Se não pelo fato de que a criança é um espírito milenar, de que a criança é o resultado de experiências que ela trouxe de encarnações anteriores. Porque a criança, ela traz no seu sistema operacional, no seu inconsciente, ela traz uma coleção de conhecimentos, de conquistas, erros, acertos. A criança traz aptidões, tendências, preferências, limitações, bloqueios, traumas, enfim. Ela traz facilidades e dificuldades em várias áreas, porque cada uma está num patamar evolutivo. E tudo isso que ela traz, esse combo todo, essa bagagem toda, vai influenciar no seu desenvolvimento, vai influenciar na educação, na formação do seu caráter. Daí entram aqui os atores principais, que são os pais. Percebe a responsabilidade dos pais? Allan Kardec destaca que os pais são responsáveis por guiar os primeiros passos dos filhos e ensiná-los a fazer o bem. E que os pais irão responder a Deus pelo modo como desempenharam o seu mandato. Então, os pais ou responsáveis pela criança têm uma grande responsabilidade para que esse processo todo seja vitorioso, percebe? É um trabalho em equipe. Porque a influência de quem está perto vai definir muito o que a gente vai viver, o que vamos ser, qual será o nosso futuro. Esse livro aqui, ele fala sobre mediunidade em crianças. Se tu não conhece, tu já ouviu falar sobre crianças que têm amigos invisíveis. A criança diz que está falando com uma avó que já faleceu. Ela brinca com amigos que só ela vê. A doutrina espírita nos explica que a reencarnação ela é progressiva. Ou seja, o processo reencarnatório ele se conclui, se consolida quando a criança completa 7 anos de idade. Até os 7 anos de idade, a criança possui uma relativa facilidade de perceber o mundo espiritual. Até os 7 anos de idade, a criança possui uma relativa facilidade de perceber a presença dos espíritos
e com eles ela mantém um convívio fácil e espontâneo, sem qualquer sofrimento para a criança. E por que isso acontece? Porque ela está muito pouco tempo encarnada. O espírito dela, ele está se adaptando àquele novo corpo físico, está se adaptando ao ambiente onde ela está inserida. Então ela está com um pé no plano espiritual e um pé na matéria. Quando nós vamos fazer uma viagem, às vezes pegar uns dias de folga, percebe? O nosso corpo vai, mas a cabeça não vai. Ela demora para chegar lá. A gente fica pensando nos compromissos que deixou, será que está tudo certo? Então, é só para fazer mais ou menos uma analogia de como que acontece. Por isso que acontece que a criança ainda fica ligada ao plano espiritual, porque ela está muito pouco tempo encarnada. Então, as lembranças do mundo espiritual ainda estão muito próximas nesses primeiros anos de vida. Por isso que na fase infantil, a criança mantém vínculos bastante estreitos e mais ou menos intensos com o plano espiritual, a sua pátria de origem, inclusive durante o sono. Então a criança, ela percebe a presença dos espíritos amigos, do seu próprio anjo protetor, e isso é permitido para que eles se aproximem, até para estimular, para sustentar a criança nesse novo recomeço. Então é normal, é natural que o espírito que está assumindo essa nova fase física, que ele esteja então mais constantemente em contato com o plano espiritual. Isso são indícios de mediunidade, são sinais de mediunidade. E a mediunidade, ela possibilita a comunicação entre os espíritos desencarnados e os encarnados. Então a mediunidade, ela é uma aptidão natural. Assim como nós somos dotados de inteligência, capacidade de pensar, consciência, a mediunidade, ela é mais um dos atributos do espírito que nos ajudam a atuar aqui no plano físico, claro que conforme o estágio evolutivo de cada um. E não pensem que a mediunidade é uma invenção ou um privilégio do espiritismo, não é? A mediunidade, ela se manifesta em toda parte, em indivíduos de todas as religiões e sempre esteve presente na história da humanidade. Mas como é que faz quando a criança está vendo ali os amiguinhos invisíveis, falando com o avô, com a avó? Fiquem tranquilos. Na maioria dos casos, a mediunidade na criança, ela vai esmaecendo, ela vai apagando com o passar dos anos. Ou seja, nem todas as crianças que apresentam indícios de mediunidade terão compromissos nessa área na vida adulta. Por quê? Porque a partir dos 7 anos, o espírito é como assim, agora ele foi integrado ao corpo físico. O encaixe foi feito, realizado com sucesso. Então, a partir dos 7 anos, a encarnação ela é consolidada, finalizada, o que torna então o espírito mais consciente das suas habilidades. Aí já se inicia uma nova fase. Então nem todo mundo vai ser um Chico Xavier, um Divaldo e tantos outros. Chega aos 7 anos, se ele não tem nada, se ele não tem uma missão nesse aspecto, até os 7 anos, 8 anos, isso se finda, naturalmente. Então ele começa uma nova fase. O anjo da guarda, ele fica um pouquinho mais distante, para quê? Para permitir que gradualmente esse espírito vá exercendo o seu livre-arbítrio. A partir dos 7 anos, o espírito, o anjo da guarda, ele fica um pouquinho mais distante,
até que para que a criança vai exercitando o seu crescimento pessoal à custa do próprio esforço. Mas ele vai estar sempre ali. O anjo da guarda vai estar sempre ali, emitindo ideias, instruções, as intuições que vão ajudar esse espírito a fazer melhores escolhas. Porém, nem sempre essa faculdade mediúnica ela se apresenta de forma tranquila. Podem ocorrer situações difíceis e até sofridas, como é o caso da obsessão. Porque, de modo geral, todos somos médiuns. Todos temos a capacidade de captar pensamentos, influências, sugestões mentais que os espíritos desencarnados emitem. Todos sofremos influência espiritual, positiva ou negativa. O espírito bom vai te influenciar para te fazer o bem. O espírito inferior, ele vai te transmitir sugestões, intuições, para que tu tenha vícios, ações desonestas, promíscuas, violentas, enfim, para que tu seja uma pessoa desequilibrada. Então, todos nós sofremos influência espiritual. Só que influência espiritual e obsessão são diferentes. A obsessão é a ação persistente que o espírito mau exerce sobre o indivíduo. Está lá na Gênesis, vou repetir. A obsessão é a ação persistente e ininterrupta que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. E essa influência, ela começa ali de forma sutil e ela vai se intensificando e ela vai evoluindo. Aí a pessoa começa ali a ter uns pensamentos meio intrusivos, negativos, e vai evoluindo. E pode afetar o teu bem-estar físico e mental. E ela vai evoluindo se a gente não fizer o que Jesus diz, que é o orai e vigiai. Ela evolui e pode nos levar a ter perturbações graves no funcionamento do corpo e da mente. Mas quem é que dá autoridade para que esses espíritos nos façam tão mal? Para surpresa de 0 pessoas, o único responsável somos nós mesmos. Quem dá permissão para que esses obsessores se sintam tão à vontade para nos causar tantos danos é a nossa imperfeição moral. O obsessor, a obsessão, ela é sempre resultado de uma imperfeição moral que dá, sim, para o espírito mau de bandeja o poder de influência sobre nós. E o obsessor, ele não passa muito trabalho. Ele não vai plantar nada que já não existe em nós. Ele só vai regar. Ele vai focar na nossa fragilidade. Hoje eu estou me sentindo meio melancólica, meio triste. É meu. Esse sentimento é meu. É ali que ele vai regar. É ali que ele vai nos influenciar, até que de repente essa tristeza, que é muito natural que a gente sinta, possa evoluir para uma depressão. E nós ainda estamos na desvantagem, porque eles são invisíveis, né? Eu não tenho a mediunidade de ver o mundo espiritual. Então a gente está na desvantagem porque eles são invisíveis, o que dificulta para a gente que está aqui encarnado perceber que eles estão na área, mas eles estão ali, permanecem aqui junto de nós por identificação. As nossas companhias espirituais são sempre atraídas por afinidade e sintonia através do pensamento. Uma frase que eu tirei desse livro aqui, diga-me o que pensas e te direi com quem andas. Porque de acordo com o que pensamos, serão as nossas companhias espirituais. E a obsessão na infância, ela segue esse mesmo padrão.
A obsessão na infância, ela pode ser sim por afinidade, por sintonia. A criança está na mesma vibe, na mesma faixa vibratória que o obsessor, porque ela se identifica com ele. E pode ser também a continuidade de uma perseguição que ocorria antes da reencarnação. Porque a gente não pode esquecer que a vítima de hoje foi o carrasco do passado. O obsessor de hoje pode ter sido alguém próximo, um amigo meu, um familiar, um parceiro de erros, enfim, alguém que gozava da minha confiança e que eu acabei maltratando, eu traí. Ele não me perdoou e virou um perseguidor. Então nós ficamos em débito com as leis de causa e efeito. E aí a gente precisa reajustar esses débitos. Porque não conseguimos evoluir deixando um rastro de dor para trás. Então a doutrina espírita, ela vem e ela te explica o porquê que tudo acontece. E ela diz, tudo tem solução. É para a gente não se apavorar se acontecer algo, se estiver acontecendo algo desse tipo na nossa casa. Porque a doutrina espírita diz que a reencarnação, ela é uma bênção. Nós chegamos aqui, temos essa bênção do esquecimento, esquecemos as vidas passadas, olha como Deus é maravilhoso. O nosso espírito, ele habita um corpo novo, a gente pode recomeçar e fazer tudo diferente. E aí esse corpo novo aqui, porque Deus é justo e bom, ele dificulta para que o obsessor me encontre. Olha que perfeição. Só porque lá do nada a gente começa a ter ali uma... Não tem aquele negócio, uma sensação de culpa, sei lá, um desconforto. A sensação de culpa, ela me torna, se eu sou devedor, isso me fragiliza. E o perseguidor, o vingador, né, o obsessor, ele é como se ele tivesse um faro. Ele nos acha através desses sentimentos, porque a gente vai baixando a nossa vibração. Ele nos acha. Essa fragilidade facilita a aproximação do perseguidor. Então, a dívida do passado é uma porta aberta para que o cobrador invada a minha casa mental. Então é importante que se saiba o que são obsessões. Por que somos obsediados? Como que a gente pode se preservar disso? Como? Como é que eu posso fazer para que isso não me abale, não abale a minha família, não abale a minha criança? Porque muitas vezes o obsessor, ele está querendo atingir os pais, ele é inimigo dos pais, mas ele viu ali um alvo, é ali que ele vai. Então é importante a gente saber que as obsessões, elas são sim cobranças dolorosas do passado, mas o que elas significam? Lá nas profundezas elas revelam culpas escondidas, relacionamentos complexos do passado, recheados de ódio e desejo de vingança. E como perseguidor, né, o vingador, ele ainda está num processo de evolução, ele está muito abaixo, ele ignora muitas coisas, ele tem o seu próprio método de resolver. Ele julga que ele vai resolver do jeito dele, porque ele acha justo, ele acha direito. Então, essas entidades inferiores, elas podem causar muitos danos na criança. Por isso que é importante a gente saber. O conhecimento nos liberta da ignorância. A criança pode ter perturbações no sono, pesadelos, que podem até induzir aquele terror noturno, inquietação, irritação, medo, agressividade, eles realmente tocam o terror. A criança pode ter mudança de comportamento, depressão, tristeza, complexos diversos. Ela pode ter até dificuldade no aprendizado. Inclusive, eles suscitam ideias terríveis de maldade contra os outros
e contra elas mesmas através do suicídio. Então é doloroso, realmente é doloroso, sem dúvida, não há como negar isso. Mas a misericórdia divina está sempre presente. Ela não nos abandona, ela entra em ação de novo. O que nos diz a literatura espírita? Que esses sofrimentos que nós temos aqui, nesse plano material, são muito mais suportáveis que os sofrimentos que esses espíritos padeciam antes de reencarnar. Então o que acontece? Por que a gente precisa reencarnar? Porque esse nosso novo corpo aqui, ele amortiza, ameniza bastante os estados aflitivos de remorso, de ódio, de revolta, e que se encontravam consumidos esses espíritos lá no mundo espiritual. Então, mais uma vez, a reencarnação é uma bênção, presente de Deus. A reencarnação oferece esse considerável alívio para nós aqui encarnados, ainda que estejamos em situações difíceis. Então veja que o intercâmbio entre os dois mundos, ele é intenso e é uma realidade. Aí, diante dessa realidade, diante do fato de que realmente sofremos assédios de ordens negativas, de sugestões, induções de mentes malignas, o que é que a gente faz? Senta, lamenta, chora? Não. A doutrina espírita admite em nós, seres humanos, liberdade, livre-arbítrio em toda a sua plenitude. Então, se eu pratico mal, porque eu cedi a uma sugestão estranha e má, isso não diminui em nada a minha responsabilidade, porque eu tenho o poder de impedir. De acordo com a doutrina espírita, porque muitas vezes a gente fala assim, não, eu não resisti. De acordo com a doutrina espírita, não existe arrastamento irresistível. A gente sempre pode fechar os ouvidos para essa voz oculta que nos fala no íntimo, nos induzindo a fazer o mal. Então veja, meus irmãos, tudo tem solução. É isso que eu acho incrível na doutrina espírita, porque ela te apresenta o conflito e ela diz, olha, dá para sair daí. A doutrina espírita nos oferece ferramentas para que a gente possa utilizá-las como inteligência. Então, se tu tens uma criança em casa que brinca com amigos que só ela vê, não tenha medo. Não coloca medo nela também. Encara com naturalidade. É o que orienta a doutrina espírita. Não nega o fato, mas também não estimula o intercâmbio e o desenvolvimento da mediunidade. Vai ponderando. Tratar com naturalidade é explicar para a criança que o que ela está vendo são seres como nós, só que eles não têm um corpo físico. Isso não é contra a natureza. Aí leva para a casa espírita. O que a casa espírita vai orientar? Que se diminuam os sinais da mediunidade na criança, porque a mediunidade, ela exige dedicação, empenho. A criança não tem essa maturidade para lidar com um compromisso dessa magnitude. Então traz para a casa espírita. Aí a casa espírita vai oferecer as terapêuticas, que são os passes, a água fluidificada. Se a casa oferece a evangelização infantil, ótimo, coloca ela para praticar, para participar. Porque evangelizar à luz da doutrina espírita é abrir a trilha do conhecimento para essas mentes infantis. Daí, enquanto a criança está ali na evangelização, os adultos fazem o que nós estamos fazendo aqui. Assistir uma palestra, porque as palestras, elas têm esse objetivo, elas trazem um conteúdo que ao mesmo tempo que te esclarece, te consola. Te apresenta o problema, mas diz, tem solução. E leve isso para casa. Meus irmãos, é importantíssimo que façamos o culto do Evangelho no lar. Porque a família, quando ela se reúne ali para fazer o culto, ela abre ali o Evangelho, comenta um texto do Evangelho,
É nesses momentos que os amigos protetores da família, os espirituais da família, eles comparecem. E aí eles envolvem ali todos com aquela energia suave, com aquelas energias do bem, pacificadoras, o ambiente do lar acaba que se eleva e a qualidade de vida de todos que moram ali melhora significativamente. E no caso da criança com obsessão, traz para a casa espírita, porque a casa espírita, ela, nesse caso da criança obsidiada, a família toda vai precisar se empenhar. O tratamento espiritual, ele vai precisar recuperar não só a criança, mas os familiares também. Porque quando chega na casa espírita, está todo mundo já desequilibrado. E quando a família aceita a orientação espírita, tudo fica então mais fácil para ter bons resultados. Então, mais uma vez, é uma força-tarefa. Trabalho em equipe. Então, a família acolhe a criança precisa ser protegida, amada. A família vai precisar ter paciência e persistência durante todo o processo. E qual é o processo? Participação regular dos pais nas palestras, para que os pais possam ir assimilando os conhecimentos espíritas, porque o conhecimento espírita ele vai te explicando sem rodeio o porquê que a gente sofre. Então tudo é possível da gente resolver. A doutrina espírita, ela tem esses recursos. Ela oferece esses conhecimentos que são altamente consoladores. Isso que nós estamos falando aqui, que eu não inventei nada, eu estudei, né? Esses conhecimentos, eles abrem novas perspectivas para a gente. Tem um novo olhar para aquela situação. Esses conhecimentos nos abastecem de coragem, esperança. E principalmente a doutrina espírita te apresenta uma fé raciocinada. Ela te convida a pensar, questionar, reflete, pensa, questiona, mas vai investigar. Vai ver o que diz a literatura, vai ver se tudo que eu estou falando aqui tem fundamento. Então, a frequência na casa espírita é importante, né? Permite que os pais então fortaleçam esses laços com a espiritualidade de maneira mais natural, mais consistente, para poder ajudar o filho, e acaba que todo mundo é ajudado. A casa espírita oferece a evangelização infantil? Traz, é preciso falar de Jesus para as crianças. E aí, convida Jesus para a tua casa. Mais uma vez, o culto do evangelho no lar. Olha a diferença. Quando a criança ela tem a obsessão, quando tu está fazendo o culto do evangelho no lar, que eu não sei se todo mundo sabe, mas a gente recomenda, né? A doutrina recomenda uma vez por semana, no mesmo horário. Além dos amigos espirituais, os protetores espirituais da família comparecerem, o agente agressor também é trazido. Porque ele apenas ignora, ele não sabe. Então, de alguma forma, ali, de uma forma indireta, ele também vai ser doutrinado, ele também precisa de ajuda. Então, o ambiente... E aí, ali encaminha ele, né? Então, o culto do evangelho no lar, ele eleva a qualidade de vida das pessoas que moram ali. Não tem como a gente não se contaminar, né? Não se contagiar com as coisas que acontecem no mundo lá fora. Então, nós precisamos nos proteger, a nossa casa mental. Se preciso também levar a criança para uma terapia, pode levar a criança, importante também, porque a doutrina espírita, ela reconhece a importância da psicoterapia como parte integrante do tratamento. Importantíssimo. Então, vai lá, escolhe um bom profissional especializado na mente, no comportamento humano. Isso é mais um ponto de apoio bem importante para a criança.
E por fim, se as casas espíritas oferecem o tratamento mediúnico, né, a mesa mediúnica é importante. Claro que isso acontece de uma forma muito reservada, mas a mesa mediúnica, então, tem ali o espírito que é responsável pela mesa, né, um médium responsável e capacitado, que vai chamar, né, esse espírito, de repente ele se manifesta na mesa, quem está ao redor vai conversar com ele, vai aconselhar, e de repente esse espírito pode ser encaminhado para que ele continue na sua evolução moral. Então essa comunicação na mesa mediúnica, ela vai permitir que esse espírito seja esclarecido, consolado, confortado e orientado. E esses espíritos, eles geralmente, quando são bem orientados, né, e quando eles também estão aptos, não é de uma hora para outra, tá? Às vezes acontecem casos que vai bastante tempo, mas enfim, de alguma forma eles acabam sendo encaminhados. Então, tudo isso que eu falei desde o início aqui, percebam. Eu comecei relatando os casos que acontecem, né? Eu mesmo tenho pessoas próximas que têm passado por isso. O que a doutrina espírita recomenda? E tudo que foi falado aqui, ele desemboca onde? Para que a gente se espiritualize. Para que a gente se aproxime de Deus. Porque, meus irmãos, todos nós temos os nossos comprometimentos diante da justiça divina. Todos nós temos. Todos somos herdeiros de nós mesmos. Então, a obsessão, ela é a nossa colheita pessoal. Se ontem eu plantei a discórdia, sofrimento, hoje eu vou colher o que eu plantei. A doutrina espírita, ela é matemática. A doutrina espírita, as leis de Deus são matemáticas, né? E a mediunidade é uma forma de alertar as pessoas para a realidade espiritual da vida, de que somos espíritos imortais, que vivemos entre dois mundos, e é fundamental que a gente atenda essa necessidade de nos espiritualizarmos. Espiritualização. Então, diante dos sofrimentos causados pelos processos obsessivos, te conecta com Deus. Não desiste, restaura a tua fé, gente, é imperioso restaurar nossa fé, higienizar nossa casa mental, revisar os nossos hábitos e gradativamente tu vai percebendo uma melhora, tu vai te reformando interiormente, vai te transformando moralmente. Então a gente precisa se esforçar, te esforça. Para superar diferentes tipos de obsessão, é preciso esforço pessoal significativo. É isso que nos recomenda Manuel Filomeno de Miranda. Sem esforço pessoal, tudo que foi dito aqui que a Casa Espírita oferece, se não existir o esforço pessoal, não vai adiantar nada. É um esforço em conjunto, é uma força-tarefa. Então, para a gente que está aqui falando sobre a doutrina espírita, o que eu gostaria que as pessoas que estivessem ouvindo aqui agora tenham esse entendimento e esse despertar? Eu gostaria que as pessoas absorvessem esse conhecimento que a doutrina espírita oferece. E que esse conhecimento venha nos trazer essa compreensão, porque o conhecimento é o nosso melhor aliado. Quando a gente tem o conhecimento, a gente sabe que caminho que está trilhando, demorou, não tem problema, eu sei que estou no caminho certo. E aí juntos, a gente pode oferecer um suporte para essas crianças, para que elas possam crescer e se desenvolver de maneira saudável e equilibrada. Esta era a minha mensagem da noite, esperando que todos nós, diante dos desafios que a vida nos impõe, sejam eles isso que foi relatado hoje, que foi muito específico, ou todos os outros desafios, não percamos a fé. Eu li hoje alguma coisa que estava aqui. Jesus nunca desiste de nós.
E tudo que acontece na nossa vida, realmente, se bateu na nossa porta a dor, o sofrimento, ele veio te trazer um recado. Que a gente não se revolte, não significa que não se sofra, não significa que não se sinta, porque realmente essa é a ideia. Às vezes, quando a gente não aprende de uma maneira amorosa, vem a vida e te chacoalha mesmo. Vai te chacoalhar, que é para ver se tu sai daquilo que tu tá ali, às vezes, vendo de uma forma obtusa, e tu vai dizer, oh pai, eu não tinha visto isso. E aí a gente vai se transformando, vai se melhorando, e a vida vai ficando mais leve. Que assim seja. Mais uma vez, está salvo nosso agradecimento por estar conosco, por nos trazer esta mensagem, esse esclarecimento desta doutrina consoladora, por isso o Consolador prometido. A maior caridade que nós podemos fazer como espíritas, cristãos, é a divulgação desta doutrina, tal como foi feito nos moldes da noite de hoje. Que possamos levar este conhecimento conosco, nos ajudando nos desafios que cada um de nós se defronta no decorrer da vida. E com a prece que o nosso Divino Mestre Jesus nos deixou como exemplo, daremos por finalizado o encontro da exposição doutrinária. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino de amor. Seja feita, Pai, a vossa vontade, na terra como em todos os planos habitados. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa por caridade as nossas dívidas, na medida em que perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em novas tentações. Livra-nos, Pai, de todos os males, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Com esta prece, em nome de Deus, em nome de Jesus, do mentor espiritual dessa casa espírita, de todos os obreiros da vida eterna, nós damos por finalizada a exposição doutrinária da noite de hoje, dizendo que assim seja. Graças a Deus.